Fala aí, meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha, então. Fazendo mais um breve vídeo sobre amplificadores, equipamentos e afins. Dessa vez eu estou aqui seguindo a dica de um amigo meu lá de Salvador, o Dudu Noblat, que ele falou para eu fazer vídeos sobre como utilizar boost em amplificador, tá? Principalmente valvulado, que é um esquema mais bacana. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou mostrar para vocês qual o princípio, né? Por que a gente usa o boost, os motivos que são, como por exemplo, você precisa pôr mais ganho no seu drive para você ter mais sustain, você precisa de mais compressão, né? Para que saia harmônico, para que renda palhetada, você precisa dar uma encorpada no grave, às vezes o grave é muito solto e você precisa ter um grave um pouquinho mais encorpado, né? Aquela coisa mais robusta. Então é para isso que o boost serve também, principalmente em amplificadores de médio ganho, coisa assim. Em high gain, o uso do boost ainda deve ser mais moderado, eu vou falar disso também. O que eu estou usando aqui? Fender Strato, peguei essa guitarra porque tem um pouco menos ganho que as outras. O meu JC 1800 clone, fabricado por eu mesmo. Peguei esse amp também porque não é um amp de ganho exagerado. A caixa 2 de 12 com Private Jack Wizard, e o Private Jack está microfonado com Sennheiser E609. E aqui em cima eu estou jogando para vocês aí os pedais de booster que eu vou usar, tá? Que é o Ibanez Tube Screamer e o BB Preamp. Em princípio, pedal de booster, seja clean booster ou drive, eles vão dar uma modificada no som. São poucos os que não modificam o teu som final, tá? Eu uso muito o BB Preamp por isso, eu acho que ele é bem transparente em relação aos outros. Mas, enfim, a lógica de utilização dos pedais é sempre a mesma. O que eu faço quando eu vou timbrar? Primeiro eu tento acertar o amplificador, eu deixo os controles todos na metade, grave, médio, agudo, presença, tudo mais. O ganho, ajusto o som do amplificador do jeito que eu gosto, falo, poxa, agora tá legal. Aí eu vou partir para mexer no booster, tá? Então para vocês ouvirem, vou tocar o amp cru para você ver como é que é. Guitarra e amp somente, para você sentir grave, compressão e sustain. Vamos ver? Esse é o som só do amp. Vou ligar o Ibanez Tube Screamer agora, tá? Com os controles todos na metade, e vou dando uma variada pra gente sacar como é que funciona. E daí eu vou explicar como é que é o jeito mais comum. Não tem certo e errado, mas é o norte para você poder acertar o seu booster, tá? Então esse é o Tube Screamers, tá tudo na metade, você pode ver que o grave ficou um pouco mais bacana, o sustain aumentou bastante. O único contra, às vezes, de você usar o booster e não saber dosar os controles, principalmente o controle de drive, é que você aumenta muito o ruído do amplificador. Deixa eu ver como é que tá o caso aqui. Eu não enxergo a luzinha do Tube Screamer daqui, cara, então fica difícil. O amp tá aberto, não tem ruído. Agora eu vou ligar o tube. Vem um ruidinho a mais, deu pra sacar? Então o que eu faço? Se o ruído estiver me incomodando, eu tiro no overdrive, mas eu compenso no level. Ou deixo o level na metade, porque qualquer um dos dois que eu aumente, eu acabo tendo mais ruído, tá? Então, o método padrão de utilização de pedal de booster para te dar mais ganho, para te dar mais corpo, é você fazer isso, trabalhar com menos drive e mais level, mais volume, tá? Não é regra, pode ser que você encontre um outro ponto mais interessante, mas esse é o norte. Vou tocar aqui pra gente ver como é que soa, beleza?
Esse foi com o Tube. Alguns pedais de drive, Tube Screamer, Super Overdrive, eles permitem que você dê um booster, mas geralmente só para drive. Se você for no clean, por exemplo, ele vai dar uma sujada no clean. Para isso que eu uso esse outro cara aqui, BB Preamp. Nesse amp eu não sei se eu vou conseguir, mas com o meu mesa eu consigo. Eu deixo o BB Preamp com um ajuste assim, com pouco ganho, mais volume, grave, médio na hora, e eu consigo usar esse pedal no clean do amp. Eu diminuo um pouquinho o ganho dele, mas eu consigo ter um clean. Então essa é uma vantagem desse pedal, por exemplo, esse, o AC Booster e o RC Booster, todos da Xotic, tá? Então vou mostrar para vocês o som do BB Preamp, vou deixar tudo na metade de volta para tocar, daí eu vou ajustando. Vocês vão ver o ruído que vai pintar na hora que eu entrar com esse pedal. Então, pra mim, tá exagerado. O que eu faço? Diminuo um pouco no ganho, mantenho o volume onde tá. Note que o ruído diminuiu um pouco, mas eu ainda tenho o som mais comprimido. Vem o grave e vem o sustain, quer ver? Uma coisa muito importante que você vai usar o booster. Não adianta você pegar um ampli que tenha bastante ganho, um Dual Rector, por exemplo, Pivey 5150, 6505 e tudo mais, e tuchar ganho no ampli e meter um booster na frente. Vai virar um balaio de gato, vai ser um inferno de Dante de ganho o negócio. Então você tem que trabalhar numa medida que o timbre fique legal, que faltar um pouquinho, até o ponto que faltar, pô, faltou um pouquinho. Aí você entra com o pedal, porque eles vão somar e vão te deixar numa zona de conforto bacana. Porque senão você vai, cara, ganho sobre ganho, ganho sobre ganho não é legal. Em amp valvulado é legal você injetar mais sinal no input do que você injetar mais drive no input. Por isso que a gente bota mais level, põe mais volume. Para o som da guitarra chegar mais firme e distorcer mais dentro do amp. E não já chegar distorcido no amp. Aí não tem o porquê, entendeu? Enfim, bom, mostrei aqui o BB. Deu para sacar um pouco a diferença de como cada um deles funciona e a lógica de como você trabalha com um pedal empurrando, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer o BB soar no meu clean aqui. Igual, esse amp não tem clean, mas eu vou tentar fazer algo parecido, tá? Então esse é o som do amp sem nada, o semi-clean dele, né? Aí no caso desse amp, me empurrou um pouquinho mais do médio. Veio um médiozinho a mais, mas não é porque eu tenho dois canais, que eu tenho um controle de equalização independente, eu posso jogar ele no clean e fazer com que daí eu compenso no EQ, entendeu? Essa variação e deixo o pedal do tempo inteiro ligado, até para não ficar sapateando. Pô, vou sair do drive, vou para uma coisa, vou para o clean, tenho que desligar, então essa é uma das facilidades. Certo, meus amigos? Mas o básico, assim, o fundamental de um pedal de boost é para você ter um drive um pouco mais interessante, para você conseguir chegar num som mais comprimido, mais na frente, secar grave, todo esse tipo de coisa. Acho que agora é só. Dúvidas, sugestões, deixa aqui para mim que eu vou respondendo. Se inscreve no canal, dê um joinha se gostou do vídeo e a gente vai se falando. Beleza? Um abraço e até a próxima.